Vamos então agradecer ao Pai por mais essa noite que aqui estamos reunidos. Pai de infinita bondade e misericórdia, nos colocamos em Suas mãos para mais essa noite de estudo, de reflexão, nos unindo hoje a todas as falanges do bem, a todos os nossos guias, mentores da Casa de Conselheiro, que possam vir em nosso auxílio, nos orientar, ajudar a abrir os nossos corações para acolher a Sua palavra, os seus ensinamentos. Iluminai, Senhor, especialmente hoje, Neide Fátima, que vai compartilhar conosco o seu estudo, para que ela possa ter bons fluidos, boa iluminação, bom entendimento, bom discernimento nas suas colocações. Assim, ó Pai, te pedimos permissão para mais essa noite de estudo, dando juntos o nosso graças a Deus. Então, hoje, continuando o nosso estudo na seara do Mestre, nós temos a Neide que vai compartilhar seu estudo. Neide, fique à vontade quando você quiser começar. Então, vamos lá, começar? Boa noite, né, de novo, porque eu não sei se entrou mais alguém. Boa noite a todos. Que a gente possa ter uma noite... Não, assim, uma conversa, né? Uma conversa gostosa em relação ao tema de hoje, que é um tema... Eu acho um tema muito importante e até difícil, né, para a gente ainda falar sobre vaidade, porque quem de nós, né? Quem de nós não tem um pouquinho de vaidade? Então, começando aqui em relação ao que o nosso amigo Vinícius escreveu, ele começa falando sobre uma citação, né, que ele escreve, que está lá no livro Eclesiastes, e essa citação ela está em latim, que ele fala: Vanitas, vanitatum et omnia vanitas. Aí a gente procurando lá em português, significa vaidades de vaidades, diz o pregador. Vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Então vamos ver o que Vinícius vem nos trazendo em relação a essa citação. Este mundo, como planeta de categoria inferior, é um grande palco de vaidade, onde se entrechocam as vítimas daquele mal. É muito interessante quando ele fala aqui, né, das vítimas, que ele diz aqui que todo vaidoso é vítima da própria vaidade, quer dizer, é vítima dele mesmo, né? Então é uma frase assim, esse primeiro parágrafo é muito interessante quando ele fala sobre isso. Aí continuando. Dizemos vítimas porque realmente os são todos que deixam enredar nas malhas urdidas pelas múltiplas modalidades em que o orgulho se desdobra. Aqui, quando ele fala urdida, ele quer dizer construídas, né, nas múltiplas modalidades. O que seriam essas múltiplas modalidades? Ele fala que são várias, né? São várias modalidades em relação à vaidade, ou seja, que tem o egoísmo, que tem o orgulho, né? E que a vaidade, ela é uma chaga, né? Além do egoísmo e do orgulho, ela é uma chaga da humanidade. Ou seja, é a chaga que nós carregamos, né? E com isso, quando ele fala em múltiplas modalidades, a vaidade, ela se deriva disso, se deriva do orgulho e do egoísmo. Aí, continuando. A vaidade sempre produz resultado oposto àquele que suas vítimas aspiram, confirmando desastre sábia assertiva do mestre. Os que exaltam serão humilhados. Essa frase
né? Está lá em Mateus, né? Os que se exaltam serão humilhados, está em Mateus capítulo 23, versículo 12. E também tem os que humilhar serão exaltados, está em Lucas capítulo 14 e 11. Quando ele fala aqui do oposto, ele está falando da queda, aquele que cai, né, pela própria vaidade. Ou seja, quando nós nos exaltamos muito, quando a gente quer aparecer muito, de alguma forma, de algum jeito, nós vamos acabar caindo, né? Ou seja, a gente está tentando passar algo que não é legal, que não é bacana, então a gente, de alguma forma, estamos constrangindo, ou seja, nós um dia vamos ser constrangidos pelaquilo que nós estamos fazendo, né? Aí, continuando. Se meditássemos na razão, porque Jesus, no Sermão do Monte, né, o primeiro contato que teve com o povo, iniciou aquela prédica, dizendo: Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Ficaríamos sabendo que a soberba, sobre os seus vários aspectos, constitui a pedra de tropeço, que embarga nossos passos na conquista dos bens imperecíveis consubstanciados no reino de Deus. Aqui no nosso amigo Vinícius, ele está falando, né, do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o Sermão da Montanha, que foi o primeiro contato, né, de Jesus com o povo, né? E ele fala da questão da soberba, né? Que a soberba, a manifestação do orgulho. Então, quando ele fala, quando Jesus está falando com o povo, ele está apresentando ali o reino dos céus, o reino de Deus. O que seria esse reino de Deus? Seria essa paz, né, que a gente tanto almeja, mas essa paz que vem de dentro para fora, não essa questão do exterior, essa paz que muitas das vezes as pessoas acham, né, que é a paz que, entre aspas, essa paz material, essa questão confortável, né, das coisas materiais, e não é. E quando Jesus tem essa oportunidade de falar, né, que ele fala para o reino dos céus, fala do reino dos céus, do reino de Deus, ele está ali falando para os humildes, para os simples, né? Ele está apresentando esse reino de Deus, então ele está apresentando essa paz para as pessoas, que é o primeiro contato que ele tem, né, com o povo. Continuando aqui o que o Vinícius está nos falando. Geralmente se costuma grossar em todos os tons a vaidade da mulher. Quer dizer, está falando aqui de criticar. E que diremos da do homem? A vaidade da mulher está periferia, inócua, quase inocente. Seus efeitos recaem sobre ela própria. Não afeta terceiros demais. O tempo mesmo se incumbe de corrigi-la, mostrando a ingenuidade de sua presunção e a chamada do sexo forte. Parando aqui um pouquinho, quando ele fala aqui da inocência, né, da vaidade da mulher, ele está diferenciando a vaidade feminina e a vaidade masculina. Então, quando ele fala da inocência, da vaidade, lá naquele tempo, né, um pouco mais lá atrás, quando ele fala da inocência, ele está falando da questão da questão física, da mulher que passa um batom, da mulher que cuida do cabelo, da mulher que, né, trazendo para hoje, que cuida da unha, esse aspecto físico que é essa diferença. Não que o homem não possa fazer isso, sim, o homem pode fazer, o homem pode ter, sim, essa vaidade, mas só que a vaidade masculina, ele vai falar mais lá na frente, que gera mais efeitos, né? Então, essa vaidade física da mulher, ele fala, né, que é quase inocente, porque não causa tanto efeito a terceiro, a outras pessoas. Mas abrindo aqui um parênteses, a gente trazendo hoje para a atualidade, a gente precisa ter muito cuidado, sim, com essa vaidade, porque pode virar uma vaidade extrema. Se a gente pensar que hoje a mulher, ela, né, como provedora do lar,
na grande, né, algumas mulheres são provedoras do lar, e a gente pensar, se ela tiver fugindo só um pouquinho aqui do que Vinícius está falando, se ela tiver essa vaidade extrema, ela pode causar uma, uma consequência, não só para ela, porque ele mesmo diz aqui, né, que ela mesma incumbe de corrigi-la, mostrando a ingenuidade de sua presunção, que ela pode vir ter essa queda, sim. Mas se a gente trazer para hoje, ela pode trazer essa queda para ela, trazer problema para ela, mas também para terceiro, ou seja, para a sua família. Porque quando a gente tem uma vaidade simples, quase ingênua, não, tudo bem, está tranquilo, né? A gente está cuidando do nosso cabelo, está passando um batom, está querendo botar uma roupa mais bonita, mas quando a gente já começa a trazer isso para o nosso físico de uma forma que a gente não tem um pensamento que vai ficar tudo bem, mas de repente pode causar algum efeito, né? Efeito para o nosso corpo, e a gente vê, né, quantas coisas a gente já viu acontecendo com pessoas até amigas nossas, né, de tentar fazer algo a mais no corpo e acabar indo a óbito, né, cirurgias, porque hoje a ciência está mais, né, tem mais coisas para se fazer, a tecnologia, né, tem muita tecnologia. Então, quanto mais tecnologia, mais coisas a gente quer fazer no nosso corpo, né? É cirurgia disso, cirurgia daquilo, é aplicação disso, aplicação daquilo. Então, isso pode, sim, gerar uma influência maior, né? E pode vir causar efeitos a terceiro. Aí a gente já foge um pouco dessa questão de que o Vinícius está falando aqui, né? Aqui ele fala da ingênua, né? Da quase inocente em relação à questão da vaidade feminina. Mas aí mais para frente ele faz uma pergunta, né? E a do chamado sexo forte, que é o sexo masculino, né? Realmente, ao menos nesse particular, a denominação assenta ali perfeitamente. A vaidade do homem é profunda, radica-se nos refolhos, nos recôncavos, ou seja, secretas, né? Do seu coração. É cruel, é feroz, é sinistra em seus malefícios, cujos efeitos, por vezes, separam amigos, destroem povos, arruinam nações. A vaidade do homem tem feito correr rios de sangue e torrentes de lágrimas, estendendo o negro véu da orfandade sobre milhares de seres que mal haviam iniciado a existência. Para comprovarmos os acertos, temos testemunho da história do passado e do presente, que fizeram os tiranos ditadores de ontem e de hoje. Que fator, senão a vaidade, preponderou no ânimo dos Napoleões, dos Júlio Césares, de Hitler, de Mussolini, levando-os a desencadearem conflagrações, cada um na sua época, tripudiando sobre a vida humana, o direito, a liberdade e a justiça, diante, pois, dos flagelos, das hecatombes deflagradas pela vaidade masculina, que representam o batom, o rouge, o esmalte, as permanentes coisas infantis e genuidade. Aqui ele está falando da vaidade masculina que gerou muitos conflitos, né? Muitos efeitos. E aí a gente lembra da questão da guerra. E o mundo, desde que é mundo, né, a gente vimos guerras, nós estamos vendo a guerra. Então, o que ele está falando aqui é justamente isso, daquela vaidade que gerou muito, mas muito mesmo, coisas que veio diferente da feminina, né, da questão da inocência, mas essa que gerou um efeito maior, aonde gerou prejuízo a terceiro. Não foi só para quem, né, não foi só para aquela pessoa ali que gerou determinada situação, não, ela gerou um efeito maior, porque a guerra foi um efeito maior. E aí ele fala, né, das lágrimas, das orfandades, né, de milhões de seres, né, que se iniciaram na existência. Então, se a gente olhar a história, a gente vai ver que na história houve muitas percas, muitas guerras, né? Eu acho que é isso que ele vem aqui nos falando. E aí ele fala dos refolhos, são do poder, né, daquela coisa secreta que o homem tem dentro de si de querer o poder.
o poder de aquisições, o poder de impor. E hoje a gente está vendo na sociedade, né? Na sociedade atual que estamos vivendo, a gente está vendo que dessa questão de impor, né, o que eu quero, né, de impor a minha vontade, né, do jeito que eu quero. Eu penso de um jeito, eu quero que a sociedade pense desse jeito, né? As pessoas não têm, assim, entre aspas, quando ele fala aqui a liberdade e a justiça, as pessoas precisam ter essa liberdade, essa justiça de pensar, de agir, e não aquela coisa imposta, né? Como a gente sabe que lá na história do mundo, a gente, né, trazendo para cá, desde quando começou, a gente sabe que muitas coisas foram impostas, né? Aí, passando agora para o outro capítulo, outro parágrafo, ele continua, né? Cumpre ainda assinalarmos aqui que os edificantes exemplos de humildade registrados nos evangelhos não tiveram nos homens os seus protagonistas, mas nas mulheres. Haja vista a atitude de Maria de Nazaré, já quando recebeu a investidura de mãe do Cristo de Deus, já no que respeita a compostura em que se manteve, acompanhado o desenrolar dos acontecimentos que se relacionavam com seu filho na manjedoura à cruz. A figura quase apagada em que Maria se conservou é o pedestral de glória em que refugia seus andamatino espírito, justifica assim a justeza e a propriedade da sentença do Senhor. Os que se humilham serão exaltados. A gente, aqui ele está falando de Nossa Senhora, de Maria, né? A simplicidade, o maior exemplo de simplicidade no mundo, né? Maria, ela nunca se engrandeceu, e a gente nunca ouviu falar que, mesmo através das preces, orações e dos louvores para Maria, ela se engrandeceu. Muito pelo contrário, né? Ela nunca teve um coração cheio de orgulho. Ela sempre foi uma serva do Senhor. Então, Maria, ela é o maior exemplo de humildade, de caridade, de amor pelo próximo, né? Sem nenhum tipo de vaidade, sem nenhum tipo de orgulho, sem nenhum tipo de egoísmo. Então, ele vem falando aqui da figura de Maria como mãe de Cristo, né? Com uma compostura, com uma questão moral elevadíssima. Então, é um ser, né, de exemplo que nós tivemos nesse planeta. Continuando. Dizem que as guerras também contribuem para a obra da evolução. É certo que Deus cometem os meios de corrigi-los e aperfeiçoá-los. Todavia, não é menos certo que Deus não precisa nem necessita de tais insânias para realizar seus desígnios. A guerra, portanto, sendo uma calamidade, uma infração monstruosa das leis humanas e divina, nada pode apresentar que a justifique como fruto de atraso moral, da cegueira espiritual e da vaidade dos homens. Está condenada e proscrita pela consciência cristã, revivida e programada pela terceira revelação. Vinícius fecha aqui, nesse último parágrafo, ele está falando, também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, no capítulo 12, nos itens 11, 13, ele está falando dos duelos, né? Ele fala dos duelos que lá no século, né, no século XVIII, século XIX, as pessoas se duelavam. E hoje, como é que nós estamos? Hoje a gente continua duelando, né? Muitas das vezes a gente duela com a gente mesmo, com os nossos pensamentos, psicologicamente, e a gente duela com o outro, né? Quando a gente impõe as coisas para o outro, né? Quando a gente tenta fazer com que o outro tenha o mesmo pensamento que a gente. E a gente leva isso para a sociedade, né? Dessa forma, em relação ao nosso preconceito, em relação do que a gente quer que o outro vista, que o outro sinta, né? Então, aqui ele está falando justamente sobre isso, essa questão do duelo,
né? E nós duelamos mesmo, duelamos uns com os outros através da nossa. A gente já não duela como antigamente, né? De, ó, me espera lá na esquina tal que a gente, né, vai dar 3 passinhos para trás, o outro 3 passinhos, depois a gente vira e quem atirar primeiro, né, é que ganha. Hoje a gente duela no diálogo, a gente duela na força, né, na nossa expressão, a gente duela na vingança, porque nós temos esse pensamento ainda de vingança, mesmo que a gente não fale para o outro, mas a gente fica matutando aqui, ó, eu quero que aconteça isso, que vai acontecer aquilo, porque eu vou fazer isso. A gente continua, né, com essa questão também da crítica, né? A gente critica muito, a gente esquece que também nós temos o nosso telhado de vidro e a gente continua criticando o que o outro fez, o que o outro deixou de fazer. Então, esse duelo que nós ainda continuamos duelando, né, através da fala, através do duelo verbal, é através da crítica, através da vingança, né, dos nossos questionamentos. A gente sempre tem essa presunção, né, do que a gente quer, não o que a gente não para pensar nem de dialogar o que o outro pensa, o que o outro quer, o que o outro deseja. E aí é o que, né, o nosso amigo Vinícius, ele deixa bem claro para a gente, né, quando ele fala lá do livro Eclesiastes, né, que acho que essa frase é muito interessante mesmo, né? Vaidades de vaidade. Então, eu deixo aqui essa pergunta para a gente refletir, né? Quem de nós, né, nunca foi, quem de nós não é, ou talvez será um vaidoso, né? E quem de nós já não vivemos lá naquela época, né, nessa época do duelo, nessa época da desforra, porque quando ele fala aqui também, né, dos direitos da liberdade, da justiça, né, quando ele fala também aqui das guerras que teve entre cada guerra aqui na sua época, né, na época de Napoleão, de Júlio César, a gente vem trazendo as desforra. E a vaidade justamente essa, é a desforra. Ele não fala só da vaidade física, da vaidade do nosso corpo, né? Mas a vaidade do poder. Ele também cita isso, né? Da vaidade do poder. E a gente ainda estamos ainda nessa questão. E a gente está vivenciando esse momento, né? Da vaidade do poder. Quem pode, tem até um ditado que não é muito bacana, né? Quem pode obedece, quem pode faz, alguma coisa assim, eu não me lembro, depois vocês podem até falar dessa questão. E a gente ainda está muito nessa situação na nossa sociedade, né? A questão do poder e essa vaidade da desforra. E é muito triste, né? Essa vaidade masculina que gerou tantos efeitos e que continua gerando efeitos, né? Nessa questão do fazer, do acontecer, do duelar. E para a gente terminar, eu queria só deixar aqui uma frase, né? Que é que eu li em algum lugar, né? Que ele fala também aqui, Vinícius fala para a gente, né? Que a vaidade é a característica ainda de espíritos ainda muito imperfeitos. Então, que a gente possa pensar, né? Até que ponto nós precisamos ainda melhorar. Porque falar de vaidade é um tema muito complicado, difícil, porque nós ainda estamos nessa fase, né? A gente ainda está nesse patamar da vaidade. Mesmo que seja essa vaidade ingênua que o Vinícius fala para a gente, mas que a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não embarque nessa vaidade extrema, porque a vaidade extrema ela vai causar, sim, né, prejuízo para terceiro, como causou lá no passado, lá no século XVIII, XIX, vem causando as guerras, né? A gente ainda tem, assim, hoje a gente não tem guerra em todos os países, mas a gente já vivenciou várias guerras em quase todo o mundo. Então, que a gente possa pensar, repensar, né? Parar para pensar se estamos neste patamar. Se a gente ainda está duelando com nós mesmos, se a gente está duelando com o outro, se a gente precisa buscar, sim, essa reforma íntima, só através da reforma íntima, como né, a dona Joana fala, né, essa nossa grande amiga fala, que a gente pode continuar melhorando a cada dia, né, buscando essa reforma.
E sempre pensar, né, que quem constrange um dia será constrangido, quem se exalta um dia será humilhado, e a vaidade é uma manifestação do orgulho, do egoísmo, que é esse entulho que nós temos dentro de nós e que a gente precisa, de alguma forma, trabalhar isso, né? Para que a gente possa ter, né, essa liberdade, essa justiça e evitar um pouco, né, dessa nossa crítica, de ser autocrítico, né, de buscar vingança, de buscar de, esse duelo verbal, né, que a gente tem uns com os outros. E assim a gente deixa, né, um pouco de lado o nosso preconceito, que nós estamos vivenciando também na nossa sociedade hoje, né? A gente parar de impor o que a gente pensa, o que a gente acha, e sim respeitar, porque eu acho que quando a gente começa a respeitar o limite do outro, a gente começa a entender que a nossa vaidade vai começar a diminuir. Sim. Então vamos lá, fechar os nossos olhos, envolver a Jesus, agradecer aos nossos amigos espirituais por esse momento de aprendizado, pedir que a gente possa diminuir um pouquinho a nossa vaidade, para que a gente possa, Senhor, sermos um pouquinho melhores, viver em sociedade, aprender a respeitar uns aos outros, saber conduzir a nossa fala, saber conduzir os nossos pensamentos. E te agradecer, Mestre, por esses banquetes de luz, por esses amigos que estamos aqui hoje reunidos, trazendo a casa de caravanas para nossa casa, trazendo o centro para nossa casa. E sempre, Mestre Jesus, aos nossos companheiros espirituais, obrigado por esse momento. Envolva todos nós, a todos que se encontram em nossos pensamentos, nossos corações, nas nossas preocupações. Fica conosco, Senhor, e nos guarde, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, palavra aberta. Quem quiser se colocar, pode abrir os microfones. Realmente a página de hoje é uma página muito presente ainda para a nossa convivência, né? A gente vê muito claro quanto essa vaidade é a expressão do orgulho que ainda habita dentro de nós. Porque o que a gente vê é a pessoa querendo ser não para servir, não para fazer pelo outro, não para ajudar, mas sim para ser notado, para ser prestigiado, para ser exaltado, né? Então, realmente fica muito claro quanto realmente a gente tem de orgulhoso e de egoísta, porque a grande maioria das pessoas, quando elas estão externando através dessa vaidade, todo esse orgulho. É uma necessidade muito grande a gente tem de começar a trabalhar isso e realmente começarmos a nos policiar, porque através dessa vaidade que Vinícius chamou de ingênua, que a coisa maior vai se estabelecendo, né? A gente tem que deixar bem claro que a gente não é nada, a gente está alguma coisa, a gente pode estar hoje responsável por uma situação, por um setor, a gente pode estar fazendo alguma coisa, a gente não é o que a gente realmente é espírito que deve buscar a sua evolução. E esse orgulho, esse egoísmo tem nos atrapalhado muito. E essa vaidade está externando toda essa nossa dificuldade. Então, que a gente preste bastante atenção, né? A gente não é, a gente está algo. E esse algo que eu possa estar hoje é para utilizar em benefício do outro e para que eu possa alcançar o meu desenvolvimento
moral. Excelente tema, como sempre, de Vinícius. Acho que é importante, em qualquer sentimento, em qualquer emoção, todas essas coisas que estão em nós, né, principalmente nesse mundo de provas e expiações, é a gente dosar a medida, né? Então, fazer da vaidade algo que nos ajude a caminhar e a ser melhor, e não a ter essa sede de poder e de querer aparecer mais, né? Então, a vaidade ela vai acabar sendo nossa aliada e nos ajudar quando a gente faz dela uma força para dizer eu posso, eu tenho condição, eu sou um ser, uma criatura onde que Deus me deu dons e que eu posso desenvolver. E não me deixar levar, né? Com aquela pessoa que está meio largada, que não vê nada, que se acha sempre para baixo, acha-se um nada, também não é bom. Então, acho que isso, né, que enquanto você falava, Neide, eu estava aqui refletindo, quer dizer, é trazer essa vaidade no sentido positivo, como tudo na vida deve ser, né? Até às vezes a raiva, o ódio, a gente transformar nisso numa força que faz com que a gente caminhe. Então, acho que esse é o desafio. Não deixar que essa vaidade nos domine a tal ponto de eu querer ser mais que os outros, de que eu comece a dominar todo mundo, mas que eu possa dominar a minha vaidade no sentido de ter uma energia positiva para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor me deu, né? De dom, de conhecimento no dia a dia que a gente vai adquirindo e ter essa força para dizer eu posso, eu consigo, eu vou fazer, né? Eu acho que esse é o desafio. Muito boa essa página, muito bom estudo, muito obrigada pelas suas reflexões, por aquilo que você trouxe para nós de ajuda. Vinícius, ele deixa nessa parte aqui que ele fala da ingenuidade, né, da vaidade da mulher, da vaidade feminina. Ele fala aqui que as pessoas, assim, né, a gente critica muito o outro quando a gente vê assim, fulano tá tão bonito porque fulano gastando nisso, fulano tá gastando naquilo, né? Mas ainda é uma vaidade ainda ingênua, por isso ele fala da vaidade ingênua. Mas se a gente não tiver cuidado, essa vaidade pode ser extrema, né? Por isso eu citei essa questão que pode causar danos, sim, a terceiro, principalmente a família, né? Pessoas que podem vir, sim, a vir a óbito por questões exageradas de cultuar o corpo, mas existe também, a gente critica tanto esse lado, mas a gente esquece que o poder também é uma vaidade. Quando a gente quer uma coisa, né, que leva a toda uma sociedade, que assim, quando um homem cai, todos os outros homens da sociedade caem junto. E ele está falando da guerra, porque quando surge uma guerra, quantas pessoas, né, são destruídas, quantas famílias são destruídas por causa do poder. E às vezes você está ali, naquele meio daquela guerra, mas você não sabe nem por quê. Não sabe nem o que está acontecendo. Por que o homem está querendo tanta coisa e, ao mesmo tempo, as pessoas estão perdendo sua vida por nada. E ele deixa bem claro aqui que só Deus tem esse poder, né? E Jesus, quando fala lá no Sermão do Monte, ele apresenta o primeiro contato dele com o povo, é o primeiro contato dele com as pessoas, uma multidão. E ele apresenta a paz, quando ele fala desse reino dos céus. E muitas pessoas hoje, se você falar sobre o reino dos céus, as pessoas assemelham o reino do céu a um paraíso. E aonde está o paraíso? É justamente dentro de nós, é essa paz que a gente procura, e a gente não acha. Mas não acha porque a gente não olha para dentro, a gente só olha para fora, né? E a paz está aqui, o reino do céu está aqui e o paraíso está aqui. E quando a gente desencarnar, a gente não vai ficar deitado numa rede, bebendo água de coco. A gente vai trabalhar, a gente vai continuar trabalhando, né? Com todo merecimento que a gente tiver, porque é aquilo que a gente constrói agora.
Não que a gente vai, eu vou desencarnar para construir. Não, eu vou construir agora. Então, o merecimento está sendo agora. E é isso que a gente precisa entender. Vaidade não é uma coisa fácil de se falar, porque nós somos ainda vaidosos, porque nós ainda estamos nesse planeta, né? E nesse planeta ainda gera muita vaidade. E a vaidade é justamente o poder. Poder do que a Regina falou, do que você falou, né? Do que eu quero, né? Eu quero, eu quero e eu quero. E muitas das vezes eu quero para o outro, né? Dentro, assim, é que nem uma mãe. Eu quero que o meu filho seja advogado, mas será que o meu filho quer ser advogado? Será que meu filho quer ser médico? Ou será que ele só quer trabalhar com a música, quer trabalhar com a arte? Então, eu enquanto mãe, ainda estou colocando o meu poder. Então, assim, a vaidade, ela gera muitas coisas. Por isso que ele fala lá no início, ele fala aqui só um instantinho. Ele fala aqui das múltiplas modalidades. Porque a vaidade, ela está justamente, né, nesse vício que nós ainda temos. Né? O vício do querer, o vício do poder, o vício do orgulho, o vício né, de tantas outras coisas, tantos entulhos que nós temos dentro de nós. É isso. Passa muito pelo exaltar-se também, né, Neide? A gente procura se exaltar. E se a gente for olhar para Jesus, ele nunca se exaltou. Pelo contrário, ele disse: o que dizem que eu sou, o que tu achas que eu sou? Ele nunca se intitulou nada, Nada. Uhum. né? Porque ele não tinha esse orgulho, essa vaidade.